Bom dia, corretores de imóveis, boa terça-feira, excelente dia para você que está entrando aqui na nossa live, excelente dia para você que também está recebendo essa live de algum amigo, sinta-se privilegiado, já agradece seu amigo aí. Eu sou Ana Paula de Freitas e sou corretora de imóveis assim como você e quero trazer para você as minhas dicas para que você faça 6 dígitos por mês em 6 meses. Já pensou? Eu quero trazer aqui toda a minha experiência, não só como corretora, mas também como especialista em desenvolvimento pessoal, e que nessa minha jornada eu estudei aí quais foram o meu diferencial dos meus atendimentos, estudei o diferencial dos atendimentos daqueles excelentes corretores que vivem uma vida próspera e que estão prosperando sempre nos seus negócios, estão prosperando sempre na sua vida. Eu quero trazer aí essas ferramentas para você, né? Eu quero te ajudar a ser esse profissional que se destaca dentro da sua profissão. Então, vem aqui conosco, a gente vai começar hoje a live, que a gente vai estar falando aí dos passos essenciais para que você não se sinta passado para trás dentro de uma negociação, seja pelo cliente, seja pelo seu parceiro de negócios, né? Seja por qualquer eventualidade que possa acontecer. Então, para isso, você precisa se blindar, você precisa ter estratégias também, como um bom empreendedor, como um excelente corretor, para que você não sofra esse tipo de situação, para que você que isso não seja repetido, né? Na nossa profissão é comum isso acontecer, né? Eu tenho visto acontecer com alguns dos meus colegas, isso já aconteceu comigo e não está longe de acontecer novamente, mas a gente precisa estar blindado, né? A gente precisa estar focado dentro do nosso atendimento. E todas as lives anteriores, lives e vídeos, eu venho falando disso, né? O quanto é importante você ter foco certo no seu cliente, no seu negócio, no seu produto, né? Em você, ter foco aí do que você realmente quer e como você está se encaminhando para chegar a esse seu objetivo, que é com certeza o crescimento profissional e financeiro. Então, você precisa fazer que as suas transações sejam sempre seguras, né? Seguras em todo o sentido, não só para o seu cliente, como para você, também como corretor de imóveis e profissional. Então, para o cliente tem que estar seguro o imóvel, regulamentação, documentação, minutas de sinal, toda a papelada, tudo que envolve aí essa negociação tem que estar ali muito transparente e de forma segura para o seu cliente, comprador e vendedor, né? E você assim já aniquila aí algumas situações ruins que podem também fazer você se sentir passado para trás, porque quando você não tem aí você não tem a clareza, né, de como estão as documentações e tudo mais, e você perde o negócio porque você não tinha clareza e o teu cliente ali escondeu de você algum detalhe porque você também não se preocupou em buscar, você acaba tendo esse sentimento que foi passado para trás. Mas a gente está falando aqui também da negociação, né? Quantas vezes aí a gente vê acontecer isso, já aconteceu comigo, como eu já falei, do cliente estar ali na negociação, indo lá, faz a visita com você e tudo mais, e de repente o cliente some. E aí passa um tempo, você descobre que aquele imóvel foi vendido, e aí, você tem a surpresa de que quem comprou o imóvel foi o seu cliente da visita. Ele compra com o nome de algum familiar, ou ele mesmo não iria comprar, ele é importante, a peça é importante para compra, mas o imóvel não vai ficar no nome dele, então ele acaba usando isso, né? Ele vai lá, é o que ele quer, mas o imóvel não vai ficar no nome dele, então ele vai com você, mas depois ele busca fazer a negociação fora, né? Ele busca fazer a negociação por fora para que ele não precise pagar a comissão, porque ele acredita que a comissão não é justa ou que ele vai conseguir um desconto melhor. Bom dia, Zona Sul, Rio Setor 8. Seja muito bem-vindo aqui na nossa live. A gente está aqui falando sobre os passos essenciais, né, para não se sentir ou não ser passado para trás dentro de uma negociação que a gente pode utilizar aí em qualquer área da nossa vida, que se você não trabalha como corretor, mas como vendas, você precisa estar ali se blindando. Então vamos lá.
E aí acontece isso, o cliente vai, compra com outro. E às vezes até o próprio cliente mesmo que visitou é o que vai ficar com... A escritura vai estar no nome dele e ele faz também isso. Por quê? Porque você deixou brechas, né? E depois fica difícil você correr atrás. Isso aconteceu comigo há pouco tempo, né? Tem uns 2 anos. E detalhe, hein, gente, que eu quero falar aqui, que eu estava vendendo um imóvel de um amigo, né? Um conhecido, né? Um conhecido que frequenta a mesma igreja que eu. E ele nos buscou para vender um imóvel na Zona Sul aqui do Rio, e nós trabalhamos esse imóvel, um imóvel pequeno e tudo mais. E aí surgiu uma cliente que veio através do anúncio e ela visitou esse imóvel com a gente, com a minha empresa. Eu inclusive fui algumas vezes lá, né, meu marido também. E ela visitou diversas vezes o imóvel, diversas vezes. Ela levou o arquiteto para medir o imóvel, para o pessoal fazer a obra, ela fez tudo isso. E de repente ela sumiu. E a gente passou aí, eu lembro muito bem, porque é a época de carnaval, e no carnaval ela quis ir visitar. E é carnaval na Zona Sul, para quem conhece, né, com aquelas bandas e tudo mais, a gente não tá viajando, tá? Então vamos lá para mostrar o imóvel. Passou um tempo e ela sumiu. E aí esse nosso colega aí, né, nosso amigo da igreja, nos procurou, depois entrou em contato e falou que o apartamento, ele tinha vendido o apartamento. Nós buscamos saber para quem, porque tem como você saber para quem, e a gente descobriu que tinha sido para essa senhora. Nós decidimos não irmos mais adiante, né? E enfim, perdemos o negócio, perdemos o amigo, perdemos a confiança, né? E aprendemos com isso, porque quando você não faz um bom... Toda vez é sempre oportunidade, seja quando você lucra ou quando você perde, né? Ou quando você não tem esse lucro, mas você precisa puxar essa oportunidade de aprendizado. E nós aprendemos com isso, né? Que não podemos fazer negócio somente com, né, o mito do fio do bigode, né? Então hoje a gente faz tudo para que a gente realmente fique blindado. E aí eu quero te trazer aqui quais são as ferramentas que você precisa, né? Que forma que você pode se blindar. Essa coisa do mito do fio do bigode, eu gosto de falar isso porque eu vejo isso dentro do ramo de corretagem, né? Os corretores são vários corretores e são vários produtos, o mesmo produto para vários corretores, e às vezes você cria ali um sentimento de amizade que parte de você, corretor, com aquele vendedor ou com o comprador. Você acaba acreditando que isso é recíproco, né? E que ele vai agir de boa fé com você. E aí, só que eu quero dizer que nos dias de hoje isso perdeu um pouco o poder. O cliente, ele vem aí através do Zap, ele não te conhecia, né? Ele não te escolheu ali para ser amigo dele, ele veio aí através do Zap ou de qualquer outra plataforma aí. Eu dei aqui o exemplo do Zap, mas vamos botar aí da sua plataforma mesmo de venda, né? E aí ele veio aqui através dos anúncios. Aí a gente procurou, né? Então já coloca aí que você já tem essa distinção. Ele é seu cliente, ele é seu chefe ali naquele momento, e ele vai demonstrar para você as necessidades dele e tudo mais. Então a relação precisa ser essa. O fio do bigode, ele perde o poder, por quê? Porque hoje com a rede, assim como ele encontrou o seu imóvel, ele pode encontrar tudo a respeito desse imóvel que você tem. E se ele encontra tudo a respeito desse imóvel que você tem, ele pode sim ir lá e buscar, né, mais informações, buscar e tentar fazer negociação. Eu também já passei por isso. A cliente estava buscando um imóvel de um empreendimento, e ela, um mês ali junto, e nós saímos para tomar café, para almoçar, e voltava no imóvel e tudo mais. E ela chegou à conclusão que ela conseguiria fazer uma negociação melhor do que a nossa. Ela foi lá, ela conseguiu chegar até o dono do imóvel. Por sorte, o dono do imóvel, que é um investidor, um construtor e tudo mais, ele sabia das normas legais, e ele viu que isso iria trazer um problema para ele. Ele não aceitou fazer o negócio com ela, sem ser através sem colocando a gente de fora, né? Colocando a gente de lado. Então ele não aceitou. Isso aí trouxe um problema, por quê? Porque aí ela ficou chateada, porque achou que a gente estava atrapalhando a negociação, e aí, enfim, perdemos o cliente,
né? O cliente saiu insatisfeito com tudo isso porque ele não entende, né? Que a tua profissão, ela precisa ser levada com seriedade sim, ela precisa ser respeitada sim, ela tem legislação sim, ela é respaldada em normas sim, né? A gente tem um conselho, então mesmo que você não precise fazer uma faculdade, desculpa, o vídeo pausou, mesmo que você não precise fazer uma faculdade para se formar em corretagem, você tem todo um processo, né? E a venda, ela também tem todo um processo. Então, o cliente, ele normalmente ele não gosta de pagar comissão, né? Ele não gosta, ele não se sente confortável de pagar, ele não fica contente de pagar comissão, porque ele acha alto, ele enxerga que ele poderia ter o desconto, ele está sendo lesionado, está sendo com a tua comissão, que você só foi lá e mostrou para ele, o processo da corretagem é só esse, né? Então ele não fica contente, ele não vê todo esse processo que você tem, né? Que você foi, você investiu em anúncio, que você investe o seu tempo para você impulsionar seus anúncios, você paga mais por isso, que você investe o seu tempo, buscando clientes, você perde não, né? Você ganha seu tempo, mas você usa o seu tempo para isso. O cliente, ele não vê que você tem ali teu final de semana, que você abre muitas vezes mão de ficar com a família, de você abrir mão do seu lazer, de viagem. Quantas viagens eu perdi porque eu tinha ali, estava em atendimento, né? Eu estava no processo ali de atendimento e surgiu uma oportunidade de viagem e não deu para ir. Então, assim, o cliente, ele não enxerga isso, ele não vê isso, ele não visualiza isso, né? Ele não visualiza todo o processo, quanto que você tem de gasto de gasolina, quanto você tem de gasto se você não tem carro, quanto você tem de gasto de Uber que você pega. O cliente, ele não vê a sua jornada ali, né? Todo o processo ali, ele não vê o processo do início ao fim do teu papel como corretor, ele não vê, né? Ele não vê que você acorda cedo, que você precisa ter investimento nas suas roupas, você precisa ter investimento nos seus anúncios, que você precisa ter investimento nas suas redes sociais, que você precisa investir em tudo isso. O cliente, ele não vê, então ele não se sente confortável e feliz de estar te pagando comissão na maioria das vezes, e na maioria das vezes mesmo, né, gente? Então, assim, raras são as vezes que eu me deparo com clientes, compradores ou vendedores que realmente tem uma mentalidade, eu digo que é uma mentalidade rica, né, próspera, e que enxerga as profissões ali que estão facilitando a vida dele, como enxergam essas profissões com a devida importância, né? A pessoa ela pensa que ela pode simplesmente procurar o imóvel e ir direto, ou ele pode simplesmente abrir a casa dele para qualquer pessoa que pega, que vai passar ali na rua. Ele não vê o processo do corretor, mas ele também não gasta com anúncio, né? Não quer nem gastar com anúncio, ele coloca lá uma OLX gratuita e acha que ele pode receber qualquer um. Então ele vai se expondo e aí expõe também toda a negociação, podendo ter riscos aí de fazer um mau negócio. Então, assim, eu como advogada, e falo mais ainda, né, como cliente, que depois de ter adquirido aí 17 imóveis, 17 mudanças, né, gente, eu posso falar para você que é uma profissão que ela é muito importante, porque um bom corretor, ele vai dar toda a assessoria para o seu cliente, né? Ele vai ter toda ali a estrutura para que o cliente faça o melhor negócio da vida dele. Então, muitas vezes o corretor, pensando em se proteger, o que ele faz, né, gente? Ele vai e ele não expõe o cliente, seja o cliente o comprador ou o cliente o vendedor. Ele leva lá o cliente na casa ou apartamento daquele vendedor que não mora ninguém, ou que mesmo que mora uma pessoa não tá, ele não apresenta ele evita apresentar o comprador para o vendedor com medo do quê? De perder a venda. Ele evita fazer determinadas coisas com medo do quê? Do parceiro dele passar ele para trás. E aí ele vai escondendo as informações. Mas quando você faz isso, esconde as informações, você não está se blindando. Na realidade, você está deixando lacunas abertas, né? Para que haja coisas por trás de você. Porque pode acontecer, o cliente, raramente ele vai ser exclusivo seu, tá? Então, eu trazendo aqui outra experiência para vocês, isso aconteceu num imóvel que eu vendi meu, né? Então, a corretora foi lá com uma cliente, e
eu tava no dia em casa e eu sou uma pessoa que eu sou muito, eu não gravo fisionomia, eu sou péssima com isso. E a cliente foi com essa corretora, a gente estava vendendo o apartamento também. Eu vendia o apartamento e deixei corretores que quisessem, amigos que quisessem trabalhar meu imóvel, também mostrar sem fazer anúncio. Ela levou a cliente, foi lá, visitou meu apartamento e tudo mais, foi embora. Não me passou o nome da cliente, não me passou nenhuma informação da cliente, nada. Passou um ano depois, essa mesma cliente veio através do meu anúncio. Gente, se eu sou péssima fisionomista, de verdade. Não fiz nenhum contato com a cliente dela, não conversei, não fiz nada. Ela mostrou meu apartamento. Eu não vou me lembrar que essa mesma cliente veio um ano atrás. E aí, ela também nunca mais levou ninguém lá nesse meu apartamento. E aí, nós fizemos a venda para essa cliente. E dessa vez a cliente foi ela, o marido, sozinha, tá? Buscou pelo anúncio, foi sozinha, ela, o marido e os filhos. Atendemos e tal, ela comprou o imóvel. E a corretora veio saber, que a gente acaba sabendo, né? E ela veio perguntar, para quem que você vendeu? Essa cliente, eu levei, lembra que eu levei com você? Eu falei, você não me passou nenhuma informação. Eu, sinceramente, não me lembro, porque assim, quem tá vendendo, gente, recebe muitas pessoas para olhar o apartamento, né? O apartamento, a casa, enfim. Tá preocupado na fisionomia do cliente do corretor. Você tá preocupado com isso, né? Agora, quando você formaliza, é diferente. Então, ficou aquela situação, mas ela não se blindou, né? Então, ficou o dito pelo não dito, e enfim, a gente acabou tendo um problema com isso. Mas o que eu quero passar para você é que, por ela querer se blindar, por ela saber que nós éramos corretores, o que ela fez? Nós éramos parceiros, o que ela fez? Ela guardou todas as informações, então ela deixou o cliente solto, né? Deixou o cliente solto no mercado. A pessoa, um ano depois, resolveu vir comprar meu apartamento. Então, ela deveria ter... A gente tem que trazer pra gente a nossa responsabilidade sobre o nosso negócio. Não é responsabilidade do outro, é nossa. Se eu não quero ser passada para trás, se eu tenho esse receio de ser passada para trás, se eu quero me blindar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter estratégias para que isso não aconteça. Eu não posso ficar culpando os meus colegas ou culpando o mundo porque o mundo não é justo, não é honesto. Na realidade, eu que preciso aprender com isso e fazer de uma forma que isso não vá acontecer novamente. Então, muitas vezes o corretor, ele faz isso, né? Pensando em se proteger, ele não fala ali nada a respeito para o vendedor do produto, quem é o seu cliente. E aí acaba perdendo. O cliente vai mesmo, ele tem como ir nas redes sociais, enfim, pelos meios que ele consegue ver as inscrições do imóvel, tudo isso, tudo é liberado, é público. Então a pessoa pode ir lá buscar, voltar, entendeu? No lugar, no local e ir lá fazer. E o cliente não sabe, ele vai vender, entendeu? Apareceu ali uma oportunidade, ele vai vender. Aí você vai correr atrás desse prejuízo. Vai correr atrás desse prejuízo sem ter o quê? Matéria, sem ter elementos. Qual é o elemento que ela tem? Ela não me falou nada, ela não tem elemento nenhum para correr atrás. Ah, porque você viu, então aí você foi o quê? Fio do bigode. Eu vou levar em consideração a honestidade, o bom senso da outra pessoa. Mas eu, sinceramente, não me lembrava daquela cliente. Mesmo, de verdade. Então eu falei assim, eu não me lembro. Eu me lembro de ter atendido ela, não me lembro mesmo. Então, lembrar sempre que nós não temos exclusividade. Eu tenho exclusividade com aquele apartamento. Preste atenção, você tem exclusividade até um tempo. E quem é que vai dizer, se o seu cliente que é comprador, ele não tem pressa de comprar, quem vai dizer que ele não vai esperar acabar a sua exclusividade para ele ir lá depois? Quem que vai dizer que agora ele desistiu de comprar, mas ano que vem, quando você já não tiver mais exclusividade, ele voltou a querer a buscar um imóvel? Então, essas coisas acontecem no nosso mercado. Então, o que a gente precisa? De elementos, né, para comprovar essa negociação. O que seria, Ana Paula? Elementos: troca de e-mail, troca de mensagem, sabe? Fichas de visitação. Porque assim, você ter só uma troca de mensagem, às vezes não fica fragilizado ainda tem lacuna. Então, quanto mais você puder
se blindar é melhor. Então, você tem ali, nem sempre a troca de mensagem ela é suficiente. Você precisa também colher o máximo que você puder. Então, pedir sempre para o seu cliente formalizar, né? Formalizar a proposta, formalizar ali a visitação e tudo bem. Por quê? Porque a lei é clara, né? Quem, na realidade, assim, ó, quem contrata o corretor é que tem que pagar, que teria que pagar a comissão. Porém, o praxe do mercado não é isso. O praxe do mercado, quem paga é o vendedor do imóvel, né? Eu já acho que ambos pagam, porque se existe um corretor ali e o vendedor ele vai pagar a comissão, ele acaba não podendo dar o desconto e acaba que o comprador também acaba perdendo um pouco, né? Ele acaba não tendo aí ele acaba não tendo um benefício, porque existe ali uma pessoa no meio daquela negociação, mas que é um elemento muito importante, que é o que? O corretor de imóveis, o bom corretor de imóveis, ele vai estar ali dando todo o suporte nessa compra e venda, né? Então, ambos pagam, né? Vamos colocar aí, teria que ser o que contratou, mas de praxe é o vendedor. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, eu vou dar aqui agora para você, tá? Olha, anota isso aí para você usar isso na sua vida. A primeira coisa que você deve fazer, se você não tem exclusividade, é pegar o quê? Você já deixa prontinho uma autorização. O que é isso, Ana? Em vez de você ter exclusividade, você vai ter uma autorização. Você vai falar para o cliente, olha só, você me autoriza a vender o seu imóvel? Ah, me autorizo. E você já tem pronto, autorizo o corretor fulano de tal, cresce tal, a trabalhar, vender, anunciar meu imóvel, pá. E você já tem isso pronto. Poxa, que bom. Você não teria como você dar uma rúbrica, assinar aqui? É um modelo de autorização, tá? Até porque, caso amanhã aconteça qualquer problema, né, eu fui autorizada aí na portaria e tudo mais, eu fui autorizada a vender o seu imóvel, amanhã tá anunciado e tudo mais, eu tenho a sua autorização. A minha empresa trabalha assim, né? Mesmo que você seja um corretor solo, você é um CNPJ, então a sua empresa é você, né? Você trabalha dessa forma, então você já tem que ter pronto, né, gente? Falou com o cliente, você me autoriza? Pá. Ah, me autoriza a vender seu imóvel? Sim, vou aí tirar foto, já levo o papelzinho. Então, estou autorizado, né, a trabalhar seu imóvel. Vou anunciar, posso trazer, quando tiver um cliente que seja um cliente com perfil do seu imóvel, trago aqui e tudo mais, pode deixar que vou trazer clientes selecionados e tudo mais, pega a fichinha, como se eu dar uma rúbrica aqui de autorização, ponto. Segundo, pegue um documento de quem visitar. Então, um documento, a gente não precisa pegar o documento da pessoa, mas você fazer a mesma coisa. Tem lá o papel de visitação, já leva preenchidinho, você fala assim, ó, dá uma rúbrica aqui rapidinho da sua visitação. Pronto, já é o segundo. O terceiro é quando o seu cliente traz a proposta, para de aceitar a proposta, fio de bigode ali de boca quando ele sai do imóvel. Tem gente que, tipo assim, saiu do imóvel ali no estacionamento, faz a proposta e você que formaliza a proposta para o seu cliente. Primeiro porque eu vejo isso, né, como um pouco de falta de profissionalismo, porque parece que você que está fazendo a proposta para o seu cliente, comprador, para o vendedor, né? Então parece que você que teve a ideia daquela proposta dali. Então isso ainda pode causar um desconforto pro vendedor achar que você está favorecendo o comprador com a proposta que você está fazendo. Então o ideal é que você peça para o seu cliente, quando ele falar, olha só, esse apartamento vale 1 milhão, mas eu pago 950, tá? Então você escuta o que ele tem para falar, tá, tudo bem, vou passar para ele. Só faz o seguinte, formaliza para mim a sua proposta, manda para mim pode ser pelo WhatsApp mesmo, formalizando a proposta. O senhor pode colocar ali o seu nome, após a visita, o senhor gostaria de emitir a proposta de X no imóvel tal e eu vou passar para o meu cliente. Ou o senhor pode me mandar por e-mail também, como o senhor preferir. Mas, por favor, o senhor formalize. Eu sempre faço isso. É a pessoa que tem que formalizar, não é você. Tá? Porque senão, o teu cliente que tá vendendo, que também é seu cliente, né? Mesmo que ele venha através de um parceiro, mas ele tá ali abrindo as portas da casa dele,
do apartamento, do investimento dele, o que for, ele pode ter essa sensação de que, poxa, o corretor tá, ó, do lado do comprador, porque o corretor só quer vender. E aí ele tá me fazendo essa proposta indecente. Então ele tem que entender que a proposta vem do cliente, não de você. Então, são 2 motivos, esses são os 2 motivos que você precisa formalizar a proposta, tá? Então, aí formalizou a proposta, mais uma documentação, mais um elemento que você vai ter. A quarta é a aceitação da proposta. O cliente lá aceitou, pede para ele formalizar. O senhor tem como responder, então, esse e-mail de aceitação? Passa para mim, ou então o senhor pode fazer um WhatsApp e por escrito, né, gente, nada de áudio, por escrito que o senhor aceita essa proposta de X valor no seu imóvel? Beleza. E aí, o que vai acontecer com isso? Se por acaso, porventura, o negócio esfriar, você vai ter tudo documentado. Você tem tudo, né? Você tem ali os elementos todos. E qual seria o prazo de validade disso? Vamos lá colocar que o cliente foi 2 anos depois comprar esse imóvel. O prazo de validade é quando você descobre, né? Você descobriu aí... Você descobriu o que ocorreu ali, tá? Começa a contar aí o teu tempo para correr atrás dessa situação aí, para que você não seja passada para trás. Então, você precisa estar com tudo formalizado. E detalhe, a aceitação, a proposta e a aceitação da proposta, você tem que pedir para que venha com riqueza de detalhes. Ó, o senhor formaliza, mas coloca tudo direitinho, como que o senhor quer pagar, de que maneira, quanto que o senhor acha que vai pagar, coloca, se puder colocar o valor X, já incluído aí o valor da comissão, ou tirando o valor da comissão, que a comissão é X, apresentado o imóvel por mim, o senhor coloca aí, por favor, com riqueza de detalhes. Assim o vendedor... A pessoa que está vendendo o imóvel, ele está assumindo o risco, né? Então ali, quando ele aceita ali daquela forma dali, ele assume o risco para ele. Até você está se blindando também para a negociação, de não ter surpresinha na hora do cliente falar, mas eu não tinha aceitado isso, né? Na hora que você está ali fechando o negócio. Então ele acaba assumindo o risco e assumindo que que você faz parte aí dessa negociação. E assim vai estar sendo feita o quê? Como chama, né, o STJ, a aproximação. Então basta a simples aproximação para que seja efetivada ali uma relação. Se não tem, né, a aproximação, isso aí já teve casos julgados no STJ e que o corretor, ele ganhou. Por quê? Porque mostrou ali a aproximação. Agora, se você não tem essa documentação, meu querido, nem adianta, tá? Porque existem juízes e tudo mais que também não gostam de corretor, né? Acha que é uma profissão que o cara ganha muito e não... Então, pensa sempre nisso. Se a má fé, normalmente sempre vem do comprador. É ele que vai lá buscar o teu cliente vendedor, sabe? Nunca é o vendedor, foi o que eu falei. Às vezes ele tá lá e ele não tá nem prestando atenção quem é o cliente que você tá levando, não. Então, o que a gente faz aqui? Quando existe isso, a gente pega e a gente já manda para o nosso cliente por mensagem. Olha, hoje eu visitei o imóvel com o senhor fulano, esta hora, o senhor fulano, que é um dentista, que é um médico. Dá riqueza de detalhes nessa mensagem que você passar para o seu cliente. Ele ficou de passar uma proposta, fazer uma revisita, você já vai trocando as informações com o seu cliente. Olha, hoje eu marquei de levar o senhor fulano, Caso a pessoa vá lá e bata na porta, ele já sabe que você já tinha avisado que ele iria com você. Então acontece do cliente vendedor avisar, olha só, o fulano bateu aqui. Isso já aconteceu comigo, tá? Então a gente precisa documentar tudo para quê? Para nos proteger, com pequenas provas, para quê? Para reaver a comissão ali que ela aparentemente estaria perdida. Como é que eu posso saber disso, Ana Paula, se o cliente me passou a perna? Como é que eu posso... Você vai puxar aí nos registros, matrículas e tudo mais, que está liberado e é público, e você pode sim, de vez em quando... Por isso que eu falo, tem que ter organização e planejamento. Para quê? Para que você tenha aí planilhado todos os seus clientes. Ele te comunicou que ele vendeu, você pode ter meio sim de saber para quem foi que ele vendeu o imóvel. A gente busca saber pelo próprio cliente. Quando ele não fala, a gente busca mesmo nos registros e ver se foi algum cliente que nós levamos. Mas não adianta você buscar se você não possui elementos que você possa também depois correr atrás aí do seu prejuízo, né? Correr atrás aí da sua comissão,
que é merecida, porque você usou aí teu tempo, dinheiro, enfim, para anúncio e tudo mais, e você foi o canal ali, a ponte entre um cliente e o outro. Então você é merecedor da sua comissão, sim, querendo cliente ou não. A sua profissão é importante, a nossa profissão é importante. E a gente precisa fazer com que o mercado nos respeite, mas para isso você precisa ter uma postura, né, do empreendedor, organizado ali, com tudo documentado, nada fiozinho de bigode, nada somente na palavra, e a gente com certeza vai estar se blindando mais. É isso, meus amores, a gente fica hoje por aqui, tá? Um excelente dia para você, um excelente final de semana, né? Final da semana, que apareçam bastante negócios aí, que você esteja preparado para multiplicar aí os seus lucros. E é isso que eu quero, que você faça 6 dígitos por mês, né? Em 6 meses, então vem com a gente, tá bom? Compartilha, salva, assiste depois, assiste quantas vezes você, mas vem. Vem que aqui a gente tá só no crescimento, que eu quero que você multiplique suas vendas, tá bom? Bom dia para todos vocês. Um beijo. Tchau, tchau.